Interrompendo um pouco a ordem cronológica das histórias do Hulk publicadas no Brasil, hoje eu vou aproveitar para falar um pouco de um escritor chamado Jeff Loeb, que na minha opinião foi o escritor que arruinou a imagem do Incrível Hulk. Ele arruinou a imagem por alguns exemplos que eu vou citar aqui, e vocês vão poder ver no vídeo, né? O porquê desse cara ser um câncer na Marvel, e isso já começou já no começo dos anos 2000. Bom, esse cara, esse Jeff Loeb, ele acabou escrevendo uma minissérie do Hulk cinza que tem como objetivo retratar as primeiras aparições dessa versão do personagem, que é a versão original. Acontece que esse escritor, ele escreveu três edições dessa minissérie. Na verdade, né, foram 3 edições que a Panini publicou na época. Enfim, ele escreveu uma minissérie do Hulk cinza, alterando toda a origem do personagem, ou seja, quando eu falo de alterar a origem, toda a origem, é que ele mexeu em alguns elementos ali da era Stan Lee e Jack Kirby, que na minha opinião alterou todo o conceito do personagem, como o Hulk deveria ser. Porque todo mundo sabe que o Hulk cinza, na versão de Stan Lee, era uma versão bem assim pro lado uma versão mais vilanesca. É uma versão bem mais assim, até mesmo demoníaca nas primeiras histórias, e é uma versão que queria submergir a influência do Bruce Banner dentro dele. O Stan Lee deixou claro isso já na primeira história do Hulk, em maio de 62. E aqui o que o Jeff Loeb ele faz é alterar esse conceito para adotar um novo conceito nas primeiras histórias do Hulk dessa década de 60, a origem do personagem e tudo mais, para que o novo público do personagem se habituasse. Mas ao mesmo tempo que ele cria uma espécie de continuidade retroativa, que a gente chama de retcon, isso distancia aqueles que preferem o Hulk em sua raiz, nos primórdios de Stan Lee e Jack Kirby, para que esses novos leitores eles abracem essa ideia desse escritor, que é uma ideia, na minha opinião, que é totalmente absurda. Porque esse Hulk cinza, quando ele surge né, na visão desse cara Jeff Loeb, é um Hulk cinza que ele tem a mentalidade, né? Ele se comporta como o Hulk verde selvagem. É o Hulk cinza que fala daquela forma infantil. E relendo essa minissérie, eu vi o quão esse escritor, como já havia ressaltado aqui no começo desse vídeo, ele é um câncer para a Marvel Comics e para o próprio Incrível Hulk. Porque o nome desse quadro vai ser Jeff Loeb arruína o Jeff Loeb acaba com a imagem do Incrível Hulk parte 1. Vocês vão ver na parte 2 e nas partes posteriores desse quadro o quão esse escritor é um câncer mesmo. Ele tentou apresentar um retcon para atrair os novos leitores, mas ao mesmo tempo, pelo menos, ele acabou com a imagem do personagem da forma que a gente via antes. Ele acabou com a imagem do Hulk cinza. Enfim. E essa minissérie aqui, pô, fala sério, né? Fala sério. Eu não vou comentar tudo aqui, mas ela começa com o Bruce Banner fazendo. Ele tá numa sessão de terapia com o Leonard Samson. E aí o Bruce Banner ele começa a falar que ele está abatido pela morte da mulher dele, que é a Beth, né? Até aí a gente entende, o Bruce Banner estava emocionalmente abalado e estava lá desabafando com o psiquiatra dele, que é o Leonard Samson. Aí depois a gente é levado de volta à explosão da bomba gama, onde o Bruce Banner tentou salvar o Rick Jones e o Bruce Banner foi atingido por todas as partículas gama que amaldiçoou a vida do cientista e fez com que ele se transformasse em um monstro. Bom, a partir do momento que o Bruce Banner ele acaba de ser atingido pelas partículas de radiação gama, que a bomba lá, né, a bomba ela desencadeou, o Bruce Banner é levado pelos médicos lá, né, alguns militares, para uma ala de contenção, e o Rick Jones vai com ele. Bom, isso tem na história original. Só que depois, quando o Rick Jones fala para o Bruce que vai ficar tudo bem, na visão do Jeff Loeb, o Bruce Banner ele começa a gritar com o Rick Jones, ele fala, não, nada vai ficar bem, olha o que você fez, tudo mais. Quando na verdade é uma alteração absurda. O Jeff Loeb ele altera a personalidade do Bruce Banner. E obviamente temos ali
a transformação do Bruce Banner nessa versão Hulk cinza, que pensa como Hulk selvagem, se comporta como Hulk verde selvagem. Onde isso? Onde já se viu isso, caramba? Pô, e a arte do Tim Sale também, né? Que eu considero até um desenhista bem ruimzinho. Ele é bem ruimzinho, esse cara aí. Aí depois a gente vê, né, que, enfim, a gente... Eu até entendo, né, que o Jeff Loeb, ele quis criar ali uma espécie de continuidade retroativa para apresentar fatos que a gente não acabou não vendo na época, lá nos primórdios do Hulk cinza. Nesse ponto eu até entendo, mas a forma como ele apresenta isso é absurda. Por exemplo, ali, né, o Hulk vencendo a primeira armadura do Homem de Ferro e quase matando o Homem de Ferro. Enfim, sabe, umas coisas assim que é difícil de engolir. É difícil de engolir. Eu acho que o pior aqui, um dos piores elementos dessa série, que o Jeff Loeb, ele infelizmente fez questão de criar esse conceito, é o Hulk cinza falando com o Hulk verde selvagem, e aí temos outra alteração absurda de dois personagens, a Betty Ross e o próprio Leonard Samson, que é o psiquiatra do Bruce Banner. Bom, a Betty Ross aqui, quando a gente compara com o que o MCU fez naquele filme lá de 2008, estrelado pelo Edward Norton com a Liv Tyler, pô, aqui, infelizmente, por mais que eu não goste do filme, eu acho aquele filme lá um filme genérico, é um filme que não acrescenta muita coisa para os fãs do Incrível Hulk, a não ser o feijão com arroz, né, luta e tudo mais, só isso também tem. Mas infelizmente eu tenho que dar os parabéns para esse filme de 2008, porque naquela cena da caverna que o Hulk está com a Betty ela não insulta o Hulk ali, mesmo o Hulk batendo a cabeça, né, na pedra uma hora ali, a Betty ela se preocupa com o Hulk. Aqui na minissérie do Jeff Loeb, no momento que o Hulk cinza, que se comporta como o Hulk verde selvagem, ele está na caverna protegendo a Betty. Quando ele vai proteger a Betty ali, ele vê se ela precisa de alguns cuidados médicos, né? O Hulk ele tenta ver o que ele pode fazer ali para deixar a Betty Ross segura. A Betty Ross começa a insultar o Hulk. Ela começa a vir com argumentos totalmente absurdos, sendo debochada, sendo irônica, e não só a Betty Ross, como também o Leonard Samson. Pô, é um absurdo o que esse cara, esse Jeff Loeb, ele faz aqui. Porque eu tenho essa minissérie aqui, eu só não jogo fora, porque foi, né, comprei na época ali e tá em bom estado, mas ó, eu não tenho nenhuma curiosidade de relê-la. Eu tive que ver alguns detalhes ali, enfim, eu tive que analisar, né, alguns detalhes para fazer esse vídeo. Mas a minissérie tá encaixotada aqui, tá guardada, não tinha nem curiosidade de ler essa bosta. É bosta mesmo, sabe? Alterou o conceito das primeiras histórias do personagem. Pra mim, é um cara que não merece respeito, Jeff Loeb. E falando aqui da descaracterização do Leonard Samson, já falei da Betty, agora vamos falar aqui do Leonard. Pô, onde que pode um psiquiatra que está fazendo uma sessão com um paciente que é totalmente perturbado, esquizofrênico, está emocionalmente abalado, e o psiquiatra, o Leonard Samson, na visão do Jeff Loeb, ele começa a debochar do Bruce Banner quando o Bruce Banner começa a contar os fatos trágicos que fizeram com que ele a mente dele, né, vamos dizer assim, a mente dele passasse por alguns problemas, alguns transtornos mentais que afetou a mente dele, na verdade, né? Afetou o estado emocional do Bruce. E aí o Leonard Samson, ele começa a debochar do Bruce Banner. Olha, onde já se viu isso? O psiquiatra debochar do próprio paciente. Pô, só nessa cultura woke mesmo que a gente pode ter visto isso, né? Hoje, né? Vai saber, o cara tá se tratando aí de um problema, né, psicológico, o psiquiatra dele é um militante de esquerda, enfim, que pode acontecer aí. Isso hoje mesmo virou comum. Mas como que um personagem como o Leonard Samson, psiquiatra renomado, ele começa a debochar de um paciente que ele sabe que esse paciente, qualquer coisa que você fale ali, vai criar um abalo emocional e ele vai se transformar num monstro de uma versão totalmente destrutiva, que é o que o Leonard Samson ele faz. Ele é debochado com o Bruce Banner, e no final dessa minissérie o Bruce Banner se transforma no Hulk. Aí o Leonard Samson fala: ai, Bruce, desculpa aí. Pô, vai tomar no cu, caralho. Vai se fuder esse Jeff Loeb. Ó, isso é só a ponta do iceberg, hein? Quando eu começar a comentar as outras continuidades retroativas que ele fez,
Vocês vão ficar pasmos. Inclusive, a péssima criação, na minha opinião, que ele fez, o Jeff Loeb, que foi criar um personagem chamado Hulk Vermelho. Cara, aquilo lá pra mim foi totalmente abaixo. A Marvel, aquele momento ali, em 2008, a Marvel já mostrou que ela já tava caindo o nível já. E, cara, esse Jeff Loeb é um retardado. É um retardado esse cara. Totalmente retardado. Ele não acertou a mão nessa minissérie. E também não acertou a mão em nenhum momento do Hulk Vermelho, cara. E eu vou mostrar alguns momentos nos próximos vídeos do Hulk Vermelho, onde esse cara, esse Jeff Loeb, eu não sei como é que ele conseguiu a façanha de trazer desenhistas, grandes artistas, para contribuir na arte do que viria a ser a origem do Hulk Vermelho. Cara, eu vou até parar de falar aqui. Eu acho que nem vale a pena ficar me estendendo aqui. Ó, se vocês têm em mãos essa minissérie Hulk Cinza, se vocês gostaram dessa minissérie, provavelmente vocês abraçam continuidades retroativas e retcons. Ah, vocês podem falar, mas a minissérie não é para os verdadeiros fãs do Hulk, é para atrair um novo leitor. Ele mudou a origem do personagem, ele colocou coisas ali que a gente não viu na época. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Isso mostra que esse escritor é um cara meio retardado, cara. Quando esse cara surgiu em 2008 na Marvel, quando terminou uma grande saga do Hulk, a primeira e única grande saga do Hulk no universo Marvel, esse cara veio com esse personagem Hulk Vermelho e começou a tornar o Hulk Bruce Banner, um coadjuvante. O cara tornou o Hulk coadjuvante. Cara, vocês vão ver no decorrer dos vídeos aí que eu vou mostrar mais pra frente. Esse Hulk Vermelho, cara, é uma bosta. Assim como tudo que o Jeff Loeb escreve é uma bosta, cara. Foi o Jeff Loeb que criou a generalização de Hulks, essa família Hulks de cores diferentes. Ele transformou a Betty Ross no Hulk. Transformou o General... Na verdade, ele transformou a Betty Ross no Hulk Vermelho. Transformou o General Ross no Hulk Vermelho. Transformou o Rick Jones numa versão abominável. Cara, esse cara é um câncer, velho. Ó, ao lado do Peter David, o Jeff Loeb é um câncer. E eu acho esse cara uma bosta de escritor. Ah, e outra coisa também. Ele pegou... Eu vou mostrar isso. Vou mostrar isso nos vídeos posteriores, né? Embora que aqui é um vídeo só para falar da minissérie Hulk Cinza. Mas eu vou mostrar como o personagem dele, o Hulk Vermelho, oscila em poder. Se uma hora o Hulk Vermelho tá vencendo Rei Thor, e até roubando o Mjolnir, né, do Rei Thor, ele vence Rei Thor, ele bate no Vigia, ele bate no Surfista Prateado, ele quase quer fazer frente contra o Galactus, ele vence até o Hulk Verde Selvagem, versão clássica. Por outro lado, ele tá perdendo pra mulher, cara. Ele tá perdendo pra um grupo feminino de mulher. Uma bosta, cara. Vocês vão ver nos vídeos posteriores, eu vou mostrar. Inaugurando esse quadro, Jeff Loeb acaba com a imagem do Incrível Hulk. E essa minissérie Hulk Cinza é a prova viva disso. Totalmente, sabe, momentos totalmente nada a ver, descaracterizações da Betty Ross, do Leonard Samson e do próprio Hulk. O Hulk Cinza se comportando como o Hulk Verde Selvagem, falando daquela forma primitiva, primária, cara. Onde isso? Onde isso? E aí eu vou mostrar no final do vídeo quanto a Panini está pedindo por essa bosta lá na loja oficial da Panini. Se é que ainda tem, né? Que eles deixaram ali numa capa dura. Enfim, Jeff Loeb é uma bosta de um escritor. Se vocês algum dia se depararem com alguma coisa que esse cara escreveu, passe longe. Passe longe. Agora, se vocês querem entender o que ele escreveu, você já está no grupinho ali que defende retcons e defende essas continuidades retroativas que eu acho totalmente desnecessária. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Aguardem que futuramente eu vou sequenciar esse quadro. Jeff Loeb acaba com a imagem do Incrível Hulk. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60.